Vem cá, diz uma coisa aqui pro baixinho. Diga. Distinguir entre o bem e o mal é difícil? Não sei. É uma coisa fácil, não é? Estou lhe respondendo, não sei. Agora, compreender o bem que finge ser bem, mas no fundo ele é mal, é uma outra coisa que se chama discernimento. Tá bom. A apóstola Valnice, 1000 homens, decidiu soltar aí um revelamento nesse fim de semana. Está ganhando uma boa proporção aí o rendimento dessa feijoada. E é exatamente isso que nós vamos ver nesse conteúdo. Bora lá. Bora! Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Espiem bem para essa peripécia. A pastora Valnice 1000 homens, ou apóstola missionária, enfim, ela é muito conhecida no meio religioso por ser, digamos que, uma das primeiras, ou acho que a primeira missionária televisiva aqui no Brasil. Apesar disso, ela também é muito conhecida por algumas polêmicas, principalmente no quesito profecia. E agora está viralizando uma profecia dela aí concernente ao estado político que vivemos. Dá só uma espiada. A profecia do profeta angolano, talvez muitos de vocês viram, ele liberou uma profecia, uma visão que tinha visto antes do segundo turno das eleições presidenciais. E ele via o presidente Jair Bolsonaro fazendo as malas e sendo forçado a abandonar a presidência. Ele diz, não estava saindo porque queria, foi forçado. Ele fazia as malas e saía e dizia aquele profeta, e Lula vai ganhar as eleições. E depois eu vejo, ele diz, eu vejo um anjo que não queria que ele saísse, mas a batalha era muito grande. E ele disse, eu via pessoas orando, servos orando, mas acontece que estes servos estavam caídos, venderam-se à luxúria, à vaidade, à fama, ao dinheiro. E depois disso, na realidade, alguns eram anjos caídos. Anjo é um termo usado para pastor. E disse, por causa do estado daqueles que estavam orando, ele perdeu. E depois diz, e aí onde creio que Deus queria que eu me concentrasse, a violência, o pecado, a maldade crescerá 3 vezes mais nessa nação americana. E depois disso, a última coisa que eu vou dizer, e todos saberão quem profetiza e quem profetiza. Profecia que se cumpriu na sua íntegra. Mas falta essa segunda parte. Mas quando de repente nós estamos, hoje são 7 de janeiro, e já vemos declarações que favorecem ao pecado, ao aborto, à identidade de gênero, meu Deus, a violência, então estamos verdadeiramente diante de uma guerra. E não estamos vendo o que está ocorrendo no mundo espiritual. A maldade se multiplicará, a violência se multiplicará, o pecado se multiplicará nesta nação. O que é que vamos fazer? Temos que nos levantar para deter este avanço. Se houve fracasso no passado por causa do pecado, e lutar a partir de uma posição de carnalidade e não de santidade, humildade e arrependimento, nós temos que nos levantar e corrigir-nos. Quantas vezes dissemos aqui, antes das eleições, que arrependimento e unidade fazem parte, porque não havendo estes elementos, não adianta clamar. Temos que ver do ponto de vista de Deus. Qual é a visão que Deus tem para esta nação? Não podemos crer no que querem que nós creiamos, porque se nós começarmos a olhar para o plano físico, terminaremos sendo profetas de Satanás, profetizando apenas o que Satanás está fazendo, o que o mal está fazendo, em vez de nos levantarmos e emitirmos decretos de acordo com o que Deus vê, com as visões, com os projetos e com o plano de Deus para esta nação. O reino está dentro de nós. Jesus veio primeiro estabelecer o reino dentro de nós. Queridos, não podemos esperar que o mundo lá fora, que os sistemas políticos serão o reino de Deus.
O reino de Deus está dentro de nós e nós vamos levar o reino de Deus, os valores deste reino, para salgar esta sociedade e ela não apodreça. Temos que orar cada vez mais a oração de Jesus: venha o teu reino, venha o teu domínio, venha a tua soberania, venha o teu governo, começando em mim, e tomar isso como a nossa intercessão pelos nossos governantes, pela nossa família, pelos nossos compatriotas. Quando a gente toma um território, tem uma grande vitória, põe de lado as armas e o inimigo se arma. Nós aqui na nossa nação avançamos tanto em várias coisas a serem defendidas pelo governo em relação aos valores do reino de Deus, mas relaxamos. E o que é que estamos vendo agora? O que é que estamos vendo agora? Já ministro defendendo aborto. O que é que estamos vendo agora? Até uma moda. Todas e todes. Onde é que inventaram esse negócio? Que português doido é esse? Todes não é português. E para um bom português, todos já engloba todas e todos. Quando eu digo todos, envolve homens e mulheres. E todos, onde inventaram esse negócio? Por trás disso tem uma ideologia. Tem uma ideologia que mostra o quê? Avanços do mal. Temos que recuperar o que o diabo toma. Temos que recuperar vidas. Temos que recuperar valores. As trevas não impedirão o crescimento da igreja. O tempo de sufoco e de abalos não abalará o reino de Deus. A igreja prevalece, as forças do inferno jamais a destruirão. Pelo contrário, quanto mais intensa as chamas, quanto mais dura a batalha, mais forte se tornará a igreja. Lembre-se do que ocorreu no cristianismo primitivo: fogueiras, arenas, mas a igreja triunfa e derruba por terra o mais poderoso império que jamais se levantou. O império romano tem que se dobrar diante do poder da cruz. Este é o ano da cruz, pelo que haverá despertares, haverá salvação. Não há casos perdidos para Deus. O mais empedernido pecador, quando o Espírito de Deus o toca, todas as cadeias caem por terra e ele se levantará para a redenção. Ainda que alguém esteja preso nas garras de Satanás, na feitiçaria, na idolatria, em todo o poder satânico, um vislumbre só da cruz o arrancará daí. Lembrem-se do apóstolo Paulo, caminhando cheio de ódio para destruir cristãos, mas cai do cavalo diante da luz da voz do próprio Cristo e se torna o maior pregador de todos os tempos, que nos legou a maior parte das cartas aqui no Novo Testamento. E os prepotentes que se têm levantado na nação, e os que se estabelecem como líderes a si mesmos, e os que pensam que são Deus e que têm o poder de dominar, de oprimir e de provocar injustiça, de amedrontar e de afrontar uma nação inteira. E a fé se levantará do seu trono com o seu gancho e os trará a juízo. Então tire os olhos do que ocorre aqui neste plano terreno, levante os seus olhos para o alto, porque é dele que vem o socorro, é dele que vem a resposta, é dele que vem o livramento. E envia os seus exércitos já foram liberados do céu, e nós veremos o projeto de avivamento que Deus projetou para a nossa nação se cumprir. Nada, absolutamente nada, deterá o mover do Espírito de Deus sobre esta nação e sobre a terra. Precisamos dos profetas para clamar a Deus: abre os olhos do teu povo para que veja no mundo espiritual, para que possa discernir onde se encontram as batalhas, onde é o nível de batalha, como nos comportaremos, porque se nós não formos capazes de ver no mundo espiritual as tropas que nos cercam, os problemas que se avolumam a cada dia diante de nós, vão nos amedrontar, vão nos desanimar. São dias terríveis, as trevas avançam sem piedade, o pecado se multiplica, tudo será abalado. Se Deus vai abalar todas as coisas, aguardem.
Deus não se ausenta do trono, seu cetro está estendido e as orações dos santos estão se acumulando na sala do trono e enchendo as taças. A qualquer momento as taças serão despejadas sobre a terra e veremos relâmpagos e trovões, veremos abalos no mundo espiritual. Bom, tudo isso que ela falou aí, aparentemente, é palavras bonitas que vêm de encontro às condições que estamos passando e supostamente é algo muito louvável. Supostamente. Notaram o pingo de heresia que está por trás disso? Vou citar só uma heresia aqui para vocês terem uma dimensão da situação. Olha só, quando ela falou sobre decretar, peraí, quem que é o cristão para decretar alguma coisa? Não é qualquer um que decreta não, tem que ser uma autoridade. E quando eu me refiro à autoridade, não é a autoridade espiritual. Estou dizendo que é uma autoridade dentro do quesito político. Ela falando esse tipo de coisa, dentro do contexto que estamos vivendo, ao invés de melhorar, acaba piorando a situação. Agora, o povo sim, tem o direito de escolher. Por lei, o povo tem o direito, de tanto votar, escolher e também clamar por alguma coisa. Só que ultimamente a gente está vendo que isso daí está sendo muito desvalorizado. Fora que essa doutrina mirabolante da confissão de fé positiva, onde você tem que colocar Deus na parede e decretar alguma coisa, é totalmente antibíblica e herética, ela está continuando com essa conversa fiada. E olha que eu nem cheguei a citar aí o quesito do Bolsonaro, viu? Porque antes da eleição tinha um monte de gente aí falando que ele ia ganhar, que isso, aquilo, outro, e agora todo mundo, perna pra quem te quero. Esses profetas do caos aí que falaram, não, ele vai ganhar isso, aquilo, outro, agora estão tudo com o rabinho entre as pernas. Aí vem essa nova conversa, não, porque o profeta lá tinha dito que ele não ia ganhar, mas até pouco tempo atrás estavam dizendo o contrário. Mas o ponto principal desse vídeo é que notaram como que ela quer chamar a atenção para a igreja dela, quer unir as igrejas. Cuidado com isso, viu? Eu entendo que o momento é para oração, não é um momento de ecumenismo. Mas o que ela está fazendo aí, ela está levando para um outro lado. Essa apóstola aí, todo respeito à pessoa dela, estou aqui questionando teologicamente. A Bíblia diz que quando uma pessoa faz uma profecia e não se cumpre, não é nem pra gente dar crédito mais e nem temer esse profeta, Olha só, alguns anos atrás, ela trouxe um revelamento aí falando que Jesus voltaria no ano de 2007. É isso mesmo. Tá lembrado disso daí, não? Eu vou refrescar sua memória. Na noite de Shabat, Jesus Cristo estará voltando. Amados, se eu pudesse, num sopro eu tirava tudo que está dentro de mim e passava para os irmãos. E naturalmente no espaço de encontro desse é impossível jogar para fora todo o conhecimento que Deus nos tem dado e as revelações sobre essas coisas. Pergunto, meus amados, se Satanás teve 2 milênios, Israel teve 2 milênios, acham que a igreja cristã vai ter mais que 2? Deus já disse, 6 dias trabalharás, mas o 7º descansarás. O 7º é o descanso. Resta ainda um repouso sabático para os filhos de Deus. Valnice, você é sabatista? Aleluia! Quem mudou o dia de sábado para domingo não foi a igreja. Foi o imperador. E a igreja consentiu. Meu assunto é que o 7º dia é o dia do Senhor e ele virá no seu dia. Não virá no primeiro da semana, não. Ele vem no 7º dia. É no 7º milênio. O primeiro já passou, o segundo já passou. Já estamos no fim do 6º e no 7º ele vai chegar. Que Jesus volta no sábado, volta.
Não vamos passar mais um milênio aqui, não. Não vamos esperar um novo ciclo, não. É no 7º que eu espero Jesus. Mas para eu chegar a essa revelação, irmão, foi preciso muita revelação noutra área para poder chegar ali. Revelação na área da aliança, revelação na área da vida de Cristo, até que de repente o Espírito abriu meu entendimento para essas coisas no reino do Espírito. Quem sabe um dia eu falo só sobre isso. Isso aqui é de passagem para dizer Jesus volta no 7º dia. Que geração? A geração que começou no dia 7 de junho de 67. Quanto dura uma geração? 40 anos. Olha! Uma geração contando de 67 vai até quando? 2007. Faltam-nos quantos anos para completar uma geração desde a restauração de Jerusalém? 17 anos. Jesus não disse exatamente o dia. Ele só disse que a igreja não ia ser apanhada de surpresa. A igreja não. O mundo, sim. A igreja, não. É o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5. Virá como ladrão de noite o dia do Senhor para o mundo. Mas ele diz, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Diga, eu não estou nas trevas. A vinda de Jesus, para mim, não será como ladrão de noite. O que vai acontecer? Então, irmão, quando você for assistir alguns vídeos, procure saber quem é a pessoa que está trazendo revelação, que traz um novo entendimento e manda você decretar alguma coisa, viu? Cuidado com isso daí. Vocês viram, né, o rolo que deu esse fim de semana? Falso profeta aí na TV colocando minhoca na cabeça do povo, né? Obrigado, família, mais uma vez o carinho e atenção pelo baixinho. Comenta a sua opinião aí. Um forte abraço, até um próximo vídeo. Fui!